Todos nós temos uma alma. E a nossa alma, ela é programada. Nós querendo ou não, nossa alma é sempre programada. Para o bem, para o mal, ou para qualquer coisa, nossa alma ela é programada. E eu vou usar alguns exemplos. Eu vou dizer assim, os animais, eles têm alma também. Assim como nós. A diferença dos animais para nós é que nós somos espírito. E os animais não são espírito. Então, quando eles morrem, eles deixam de existir. Nós, quando morremos na Terra, nós nunca vamos deixar de existir. Mas nós temos uma semelhança com o animal, com os animais, por causa da alma. Por exemplo, o cachorro. O cachorro, ele tem uma alma. E nós temos uma alma. E a alma do cachorro, ela é treinada da mesma forma que a alma do ser humano. Da mesma forma. O cachorro, você pode, adestrar o cachorro. Por quê? Porque ele tem entendimento. Então, porque ele tem entendimento, você vai fazendo com ele sempre a regra daquela forma, uma hora capta, uma hora fica gravado na memória dele, na mente dele, na alma dele, aquele ensinamento que você deu. Por exemplo, eu aprendendo sobre fé, eu ouvi alguns ensinamentos, e aliás, de comparação entre os animais e nós. Agora ficou ruim, Léo. Ficou. Por exemplo, sabe que o elefante ele é muito grande, muito forte, né? Quando ele cresce, ele fica muito forte. A gente não consegue segurar um elefante. Precisava de muitas pessoas para segurar um elefante. Mas, às vezes, nós vemos, no circo, por exemplo, um elefante gigante, ele amarrado com uma corda nos pés e no tronco de uma árvore, que ele podia, só com um chute, derrubar a árvore e derrubar todo mundo que estava ali naquele lugar. Mas por que ele não faz isso? Porque quando o elefante ele é pequeno, eles amarram ele daquela forma, num tronco de uma árvore, e eles deixam ele amarrado ali. E quando ele é pequeno, ele vai tentando soltar. Ele tenta soltar as pernas dali. E ele percebe que ele não consegue. Por que não consegue? Porque ele ainda não tem força nem para arrebentar a corda, quanto menos para derrubar aquele tronco, aquela árvore. Então o elefante ele vai tentando durante algum tempo, porque o elefante é valente, então ele acha que ele pode, e ele vai tentando, só que ele é pequeno e ele ainda não tem força. Então, quando ele tenta fazer isso por muitas vezes, ele descobre que não é possível ele arrebentar a corda ou derrubar aquela árvore. Então, na memória dele, na mente dele, na alma dele, fica gravado que não é possível ele fazer aquilo. Então, por mais que ele cresça, e ele vai crescer, ele vai ficar muito forte, muito musculoso, mas na memória dele foi gravado, que ele não podia derrubar aquela árvore. Então, portanto, ele cresce, você vê aquele gigantão, com a cordinha amarrada no pé, ao tronco, e ele não se solta. Por que não se solta? Porque foi gravado nele aquilo. Eu ouvi certa vez, eu acho que vocês também na reportagem, de que um pai manteve uma família inteira trancada dentro de uma espécie de calabouço, né? Eles ficaram trancados dentro de um calabouço ali, num lugar. Eles nunca viram a luz, como? Porão, né? Eles nunca viram a luz, a família nunca viu a luz. Nasceu filhos e filhos daquele homem, mas eles nunca viram a luz. Por quê? Porque ele nunca deixou eles ver a luz. Ele nunca deixou ele sair para fora. E então, o tipo de criação que aquelas pessoas teve, que ficou gravado na memória deles, eles tinham medo de sair lá fora. Para você é muito simples, você podia falar assim, por que quando ele saía para trabalhar, eles não vazava, como nós usamos na nossa linguagem? Por que eles não iam embora e deixavam aquele doido lá? Porque foi programado dentro deles, desde quando eles eram bebês, a ter medo do que tem lá fora, de que a vida era ali dentro. Então eles não conheciam nada lá fora, eles não sabiam como é o mundo lá fora. Então eles foram criados daquela forma, programados daquela forma, portanto eles ficaram com a mente cauterizada naquilo. Por que eu estou dando esses exemplos? Porque a mesma forma é conosco. Por exemplo, eu vou dar um exemplo sobre a minha vida. Você sabe que até hoje, eu tenho 39 anos, vou fazer 40 anos no final do ano, e eu ainda não tomo banho depois de comer comida. Aquele almoço, aquele prato de comida, barriga cheia, eu não tomo banho. A minha esposa toma banho, os meus filhos tomam banho, e eu vejo eles tomar banho, e eu sei que não morre, mas eu não tomo. Eu sei que não morre, mas eu não vou lá. Por que eu não vou?
Peraí, você sabe que não morre ou não sabe? Não, eu vou tentar explicar isso para vocês assim. Ó. Racionalmente falando, eu entendo que não morre, porque eu vejo que eles não morrem. Entende? Eu vejo que eles não morreram. Eles não morrem. Só que dentro do meu subconsciente, e é aqui onde está o ponto, dentro do meu subconsciente está gravado que há um problema se eu for lá comer e tomar um banho. Então eu nem discuto sobre isso. Agora, você pode dizer, pastor, mas você está escravizado nisso? Não, não estou. Porque se isso fosse um problema para mim, eu tinha acabado com ele. Como não é um problema para mim, eu não me importo. Só isso. Eu só espero um pouquinho, tomo banho depois ou tomo banho antes. Mas se fosse algo, por eu saber disso, se fosse algo que eu quisesse romper, que eu quisesse quebrar na minha vida, eu faria. Mas como não é um problema para mim, eu vivo assim há 39 anos, então não tem problema. Mas você percebe o que eu quero dizer para vocês? Que foi gravado na minha memória. Agora, não fui eu que criei isso. Não fui eu. Alguém me ensinou dessa forma. Eu fui criado desta forma. Entende? Eu fui criado dessa maneira. Eu não sei dizer, mas provavelmente a minha mãe pensava isso. Não consigo lembrar, eu só sei que eu não tomo banho lá. Meus irmãos devem ter quebrado a regra, mas eu não quebrei a regra. Vocês entendem? Estão entendendo o que eu estou falando e por que eu estou falando isso? Porque, queridos, vejam só. Nós olhamos aquelas crianças tendo aqueles comportamentos horríveis, que nós achamos horríveis. E nós ficamos pensando, meu Deus, como essa criança nasceu terrível. Não, ela não nasceu terrível. Ela não nasceu. Ela só não foi ensinada. Ela não nasceu daquela forma. Os educadores dessas crianças, não a educaram. E quem tem que fazer o trabalho é os pais e os responsáveis. Ou os responsáveis, né? Porque às vezes não tem pai e mãe, mas tem responsável. Avó, alguém é responsável por a criação daquela criança. E eles vão deixando aquela criança à mercê da vida, da própria vida, ensiná-las. Vão vivendo de todas as formas e deixando a vida ensinar a criança. E aí ela cresce, e aí os pais têm problema, e você já ouviu aquela famosa frase, aonde foi que eu errei? Aonde foi que eu errei? E realmente eles não sabem onde eles erraram, mas saiba de uma coisa, eles erraram sim. Por quê? Um culto como esse, por exemplo, onde tem uma igreja de 100 pessoas, por que vem um pouco de gente para ouvir essa mensagem? Porque eles acham que eles já sabem, será? Você entende? Nós precisamos aprender, queridos, sobre essas coisas. Então nós vamos falar essas regras, e olha, eu estudei mais ainda para falar sobre isso, eu pesquisei mais sobre isso, e eu ia falar sobre 10 regras, agora eu aumentei, vai ser 12. Porque o Jaime Camp, porque olha, deixa eu te falar isso, há alguns anos atrás a polícia de Houston, no Texas, Estados Unidos, publicou o que chamou de 10 regras fáceis de como criar um delinquente. Então veja que não foi um ensinamento meu, eu vou te explicar como que vai ser. Eu aprendi essas coisas muito jovem, e eu coloquei em prática junto com a minha esposa, quando a gente começou a ter a Sara, depois o Gustavo, e as coisas começaram a funcionar. Mas eu aprendi essas coisas através dos livros, através de pregação, e eu aprendi muitas coisas, mas é claro, a gente nunca aprende tudo, né? E nem hoje eu vou conseguir ensinar tudo sobre o assunto. Mas eu tenho certeza de uma coisa, aquilo que eu aprendi, eu posso ensinar para vocês, e tem funcionado para mim, e vai funcionar para vocês. Amém? Então, isso daí foi um estudo que eles fizeram lá em Houston, Texas, como eu falei. É interessante refletir sobre elas, especialmente os pais e os educadores. Aí o Jaime Camp colocou mais 2 regras somado a isso, e nós vamos começar aqui a ler. Eu acho que é assim. Não. Será que eu vou conseguir, Sara? Aleluia. Eu tenho aqui as regras e eu vou ler para você. A primeira de todas é: comece na infância a dar ao seu filho tudo o que ele quiser. Assim, quando crescer,
ele acreditará que o mundo tem obrigação de lhe dar tudo o que deseja. Você dá para o seu filho tudo o que ele quiser. Tudo o que ele quiser. E você compra, e ele quer. E você dá, e ele quer. E você faz o que ele quer. E depois ele vai achar que tudo tem que vir para a mão dele. Que as coisas têm que vir para a mão dele. Queridos, eu ouvi uma história uma vez. Eu acho que vocês devem ter visto algo assim. No mercado muito acontece essas coisas. O pai chegou com a criança no mercado para poder comprar, fazer a compra, e ele foi escolher o carrinho, e o filho falou assim: não, eu não quero esse carrinho. Eu vou pegar esse aqui. Não, eu não quero esse também. Qual que você quer, filho? Vou pegar aquele. Não, eu não quero esse carrinho também. E aquele pai, já que o filho não quer, ele ia atrás do outro, e do outro, e do outro. Carrinho. E aquela mãe que chega aquela família chega com a criança, desse tipo de criança, estou falando, no mercado, no McDonald's, ou no restaurante, e a mãe chega e pergunta assim, para a criança pequena: qual mesa você quer sentar? E a criança senta, escolhe e senta. O que você quer pedir? E a criança escolhe o que ela quer pedir. E quando os pais, eles fazem isso, eles mostram para a criança que quem tem a palavra é eles. E quando você tem a sua criança, você tem que mostrar para a sua criança que quem tem a palavra é você. O seu filho não pode escolher. Você não tem que deixar ele escolher. Porque você sabe de uma coisa, você já deve ter visto isso, nunca vai satisfazer ele. Por quê? Porque a alma precisa ser ensinada, precisa ser trabalhada. E não há limites para isso. Deixa eu te contar uma coisa, uma história que eu vivenciei na minha família. Eu lembro que eles permitiram uma vez eu falar isso, eles não estão aqui hoje, mas eu vou falar porque eles permitiram. O Júnior e a Gisele, eles moravam em Águas de Lindóia. Poços de Caldas, pronto. Poços de Caldas. E o Caio fazia, sabe aquelas manhas quando a criança faz e eu quero isso e tal, eu quero aquilo, e eles não conseguiam satisfazer o desejo do Caio, e aquilo foi aumentando e se estendendo e aumentando, ao ponto de o Caio passar a noite inteira chorando, fazendo manha e querendo coisas, e eles não conseguiam satisfazer. Por quê? Porque isso é insaciável. Mas muitos pais não sabem. O que aconteceu? Começou a acontecer com eles. Eles entraram em desespero. O Júnior falou para mim pessoalmente que o desespero era tão grande, mas tão grande. Ele não sabia o que fazer. Não sabia o que fazer. E o Caio passava a noite. Sabe o que é? A noite, o pai que tem que trabalhar no outro dia, ficar a noite inteirinha com o filho acordado e ainda não conseguindo satisfazer, porque o filho chorava, eu quero, e ele dava uma coisa, dava outra, e o que você quer? Pelo amor de Deus, me diga o que você quer. E ele dava outra e tentava outra coisa e vai tentando, e eles não conseguiam saciar aquilo. Aí eles vieram para São Paulo, chamaram os meus sogros, que o meu sogro ele tem aquilo de expulsar demônios, e levaram o Caio para expulsar o demônio. O tal do demônio que estava ali fazendo com que aquela criança fosse perturbada, porque a criança estava perturbada e consequentemente, perturbando a família. Então, eles chamaram ali os pastores para... Eu observando, eu sabia tudo o que estava acontecendo, mas você não se intromete na vida dos outros quando eles não querem ajuda. Então, eu estava quietinho no meu lugar. Mas eu sabia tudo o que estava acontecendo e sabia como ajudar. Mas aí eles chamaram e tentaram expulsar demônio, expulsa daqui, e na hora que expulsava o demônio, ele ficava um pouquinho calmo, mas depois daquilo continuava, e ele ficava horas e horas e horas fazendo aquilo. Aí eu comecei a pegar mais amizade com o Júnior. Eu chamei ele, eu falei: rapaz, deixa eu te falar uma coisa. Eu posso ajudar você sobre isso. Só que você precisa querer me ouvir.
Ele falou, me ajuda. Então eu disse para ele, olha, em primeiro lugar, deixa eu te falar, não tem demônio nenhum nesse negócio. Não é demônio. Ele está mal educado e precisa de reeducação. Agora, é difícil os pais ouvirem isso, né? Porque se o filho está mal educado, quem logo mal educou ele? Os pais. Mas tudo bem se os pais não sabem. Sabe, você quando casa, você não recebe um curso para casamento e depois um curso para a criação dos filhos. E se você não tem uma igreja onde eles vão ensinar isso para você, você não vai saber. Então, você vai viver algumas experiências que vai ser terrível para você. Então, o que aconteceu? Aí, eu chamei ele, eu falei com ele, eu falei assim, Júnior, me escuta, por favor. Não há demônio, há má educação, e agora nós precisamos trabalhar isso ao inverso. Só que eu vou te dizer uma coisa, vai dar trabalho no começo. Mas se você me ouvir e seguir o que eu te falar, vai funcionar para você. Como que eu sabia disso? Porque eu tenho o Gustavo, eu tenho a Sara. A Sara foi muito leve isso, a gente tratou mais em cima, mas o Gustavo, ele tentou fazer as mesmas coisas. O Gustavo tentou chorar, tentou fazer essas coisas, mas ali, porque eu sabia na teoria até então, em relação ao Gustavo, eu sabia na teoria, e agora era hora de colocar na prática o que eu tinha aprendido na teoria para ver se ia funcionar. Eu sabia que ia funcionar, mas eu tinha que ter a minha experiência. Então, quando o Gustavo começou, eu fui em cima. Sabe, os pais não percebem, eu já vou terminar a história do Caio, mas os pais não percebem, e a criança está lá no berço chorando, os pais sabem disso, está lá no berço chorando, e eles pegam, e eles ficam aqui, eu não sei, eu acho que a posição é essa, não, a posição é aquela, a posição que ele mais gosta, não, a posição é que ficar no seu colo. Se estiver no seu colo, está tudo bem, o problema é que não pode ficar no seu colo. Porque você tem coisa para fazer, você tem que descansar, você tem que dormir. A Nicele está passando por esse momento de uma criação de bebê, acabou de nascer, não é? Então, tem que descansar. E como descansa com uma criança chorando e só quer colo o tempo todo? Não dá. Aí fala, mas o pai ajuda, mas o pai depois tem que trabalhar no outro dia. Como é que faz? A verdade, sabe qual que é? Se você não lida com isso agora, nesse pequeno começo, você vai passar por situações iguais à do Caio. Onde você não vai conseguir controlar, porque como eu disse, não tem limites para isso, não há limites, porque então a criança está chorando e você, eu consegui achar a posição, o problema é que a posição que você achou é no seu colo, não, você não achou a posição, porque o que a criança quer é ficar no seu colo, é somente isso. Agora, o que eu faço então, pastor? Você deixa a criança chorar no berço, mas o problema é que o vizinho vai ouvir, é verdade, nós tínhamos que passar por isso. Nós tínhamos que encarar. Então eu disse para o Júnior, tínhamos que encarar. Eu disse para o Júnior o seguinte, olha, deixa eu te explicar o que vai acontecer. Eu vou te dar eu vou te dizer exatamente o que vai acontecer, mas aí você fica firme. Como que vai ser? Vai ser assim, ó. Primeiro ele vai chorar umas 8 horas. Você vai deixar ele lá chorando umas 8 horas. 8? Não, às vezes pode ser até 10. Sabe por quê? Porque você deixou chegar até aí. Só que você tem que permanecer firme. Até o fim. Deixa chorar. Na primeira vez, ele vai chorar 8, 10 horas. Isso é modo de dizer. Eu estou querendo assustar algumas pessoas mesmo. Mas no caso do Caio foi bastante tempo. Então, você vai deixar ele chorando lá todo esse tempo e vai segurar firme. Pega a Gisele, sai com ela, fica lá no outro lugar e fica ali firme, segurando, chorando, fazendo o que vocês quiserem, mas não deixa a criança ver. Ok? E segura firme. Aquela criança vai chorar. Os vizinhos pode ser que vai reclamar e vai falar, estão matando a criança lá. Tudo bem. Porque as crianças são especialistas nisso, né? Fazer o vizinho pensar que você está matando ela. Ai, ai, ai! Você já foi daquele que quando a mãe levantava, o pai levantava a cinta, você já... Ai, 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 ai! Mas não bateu ainda. Bem, a gente sabe fazer isso, não é? A gente sabia. A criança é assim. A criança sabe fazer isso. E aí, quando vem a chinelada, o grito é menor do que o que foi anterior. Mas então eu disse para ele assim, cara, no começo você vai ter que segurar firme. Segura a onda. Fica firme. E o Caio vai chorar.
E você segura. E você não faz, não dá para ele, porque nessa situação os pais começam a dar de tudo. Aí será que ele quer isso? Aí dá. Ah não, será que ele quer aquilo? Aí pega e dá. Ah, não é isso também? Quer que compre alguma coisa? Quero. Aí sai correndo para comprar, compra atrás. Não, mas não é isso. Meu Deus, o que é que eu tenho que fazer? Não faz nada. Apenas contrarie o seu filho. E deixa eu te dizer uma coisa. Eu sou e eu fui especialista em contrariar os meus filhos. Porque eu sei da regra, eu sei dessas regras básicas, então eu fazia às vezes de propósito, para quê? Para eu dar um ensinamento para eles de que quem estava no comando era eu e não eles. Ah, você ameaçou chorar? Não vai ter. Você fez cara? Não, eu não fiz não, pai. Pareceu que você ia chorar. Então não vai ter. Pareceu ser... Não, pai, eu não fiz. Fez, rapaz, eu estou de olho aqui. Por quê? Eu tentava mostrar para eles o seguinte: eu estou no comando e vai ser do jeito que eu estou dizendo. Às vezes, eu disse para Sara e para o Gustavo: se fizer isso, vocês vão apanhar. E às vezes eu peguei o chinelo e bati. Mas pai, ainda a gente não fez. Não, mas eu quero dizer para vocês que eu estou falando sério. Porque os pais, eles costumam fazer o inverso disso. E eu queria mostrar para eles que eu estava falando sério. E se eu disser para a Sara e para o Gustavo hoje, a Sara tem 15 anos, vai fazer 16, o Gustavo tem 13, vai fazer 14. Se eu disser para eles que eu vou fazer aquilo, eu vou. Só que tem outro lado também, se eu disser que eu vou comprar, eu compro. Então, eles ficam tentando me persuadir a falar que vou comprar, porque se eles conseguirem, acabou. A conversa para eles acabou. Ah, ele já conseguimos, ele disse que vai comprar. Eles não querem mais saber. Então, eu fico firme. Se eu não posso comprar, eu fico firme. E eles ficam tentando, porque se ele disser que vai comprar, já era. Por quê? Porque nós temos que ter palavra firme com nossos filhos. Se você disser que vai fazer, então tem que fazer. Seja dar umas palmadas, seja colocar de castigo. Porque tem alguns pais que falam assim: se você fizer isso, 88 meses sem jogar videogame. Aí amanhã à noite está jogando videogame. Não é? Aí então o Caio, eu falei com o Júnior, e o Júnior começou. E você sabe, na teoria, você falar sobre isso é fácil. Aí ele foi lá e tentou. Eu queria tentar trazer você para cá, para um pensamento de que como foi realmente para o Júnior aquilo. Que ele estava encarando todo aquele negócio, e agora eu estou dizendo para ele que não é demônio, e que aquele negócio todo que ele está vivendo, que é terrível, é simplesmente má educação, então ele tem que começar tudo de novo. Então ele começou. Aí sabe de uma coisa? Na primeira vez cai para 8, aí cai para 6, muda para 3, 2, 1, e daqui a pouco aquela criança já sabe: meu pai não vai atender, e não adianta eu chorar, não adianta eu falar, ele não vai atender. A criança tem que saber: você não vai fazer, você não vai ceder, você vai até o fim. Nessa luta, eu sempre digo, quem tem que ganhar são os pais. Nessa luta, e eu chamo de guerra, você tem que ganhar. Nunca o seu filho tem que ganhar. Nunca você deve ceder. Nunca eu estou dizendo, nunca. Você entende? Nunca ceder. Não, mas ele vai chorar. Eu sei que ele vai chorar. Mas até você mostrar para ele que não adianta chorar, não adianta espernear, não adianta fazer nada, porque senão eles vão dar trabalho para você na igreja, eles vão dar trabalho para você no mercado, no shopping, eles vão dar trabalho para você no McDonald's, eles vão dar trabalho para você. Então eles têm que saber: se ele disse não, acabou, não tem conversa. Não, ele não negocia. Meu pai e minha mãe não negociam, eles não negociam, eles vão até o fim. Então, nós temos que ficar firmes nisso. A segunda regra é: quando ele disser palavrões ou contar piadas sujas, dê risada. Você sabe que eu estou falando de um sentido inverso, né? As minhas regras aqui são de como criar um delinquente, ou como fazer um delinquente. Então, assim, como fazer um delinquente? É a regra 2. Quando ele disser palavrões ou contar piadas sujas, apenas dê risada. Isso o fará considerar-se interessante e sentir-se engraçado. E futuramente ele irá fazer coisas que irão decepcionar e embaraçar você. Ok. Conseguiu? Yes. Sabe, queridos, às vezes as crianças, elas estão fazendo, se comportando de uma maneira errada, ou falando coisas erradas, falando palavrões ou coisas feias, e os pais estão rindo. E sabe, tem outra coisa: pode ser que você não ri na hora com seu filho, mas olha, deixa eu te contar um segredo. Não conte as proezas erradas.
Não é proezas o nome, né? Não conte as coisas erradas que os seus filhos fazem para os outros quando eles estiverem por perto. E ainda você conta e fica dando risada como se fosse uma coisa bonita. E os seus filhos estão vendo e ouvindo você fazer aquilo. E sabe de uma coisa? Já que você está contando, dando risada, ele acha que o negócio foi interessante. Então eles vão fazer de novo. Afinal de contas, você estava contando lá para o seu parente, para o seu amigo, para o seu vizinho, estava rindo com eles. Ai, meu filho fez assim, falou aquele palavrão, sabe? Meu filho... Eles estão de olho em você. E aí, na segunda vez, eles vão fazer de novo. E aí você vai tentar corrigi-los, só que você vai confundir a mente dos seus filhos. Você entende? Olha, regras, você trabalha, sabe como? Você faz sempre da mesma forma, até que aquilo seja estabelecido. Você não pode confundir a mente do seu filho. Um dia aquilo é aprovado, o outro dia você está reprovando. No outro pode e no outro não pode. Um dia você deixa fazer, no outro você não deixa. Espera aí. Você entende que princípios são para serem seguidos à risca? Você precisa seguir os princípios. Então, eles são feitos para serem seguidos. Você não pode oscilar. Um dia você deixa, outro dia você não deixa. Um dia você ri, outro dia você não ri. Um dia você corrige, outro dia você não corrige. Assim você confunde. Então, nós aprendemos as coisas, os animais aprendem as coisas assim. Quem tem cachorro, eu sei mais ou menos. Eu não tenho cachorro e não quero ter, aleluia. Mas eu sei mais ou menos como funciona. É porque os meus filhos e a minha esposa querem, né? Então, você tem um cachorro e você quer que ele faça o xixi lá naquele lugar. E você vai ficar tentando que ele faça xixi naquele lugar. O dia que ele fizer no lugar errado, você precisa dar umas palmadas nele, não é assim que vocês aprendem? Eu não sei e mostrar para ele que ele fez no lugar errado. E você vai ter que fazer isso até que o seu animal entenda que ele tem que fazer naquele lugar. As crianças é a mesma coisa. Eles precisam entender que foi errado o que eles fizeram. E você precisa mostrar isso vez após vez. Várias vezes eu disse para minha esposa, ela já disse para mim várias vezes também, eu já falei isso para ele. Eu falei, mas você tem que entender o seguinte, enquanto eles não crescerem, o nosso treinamento não acaba. Você vai treinar e vai falar a mesma coisa várias vezes. Quanto tempo? Não interessa, até que eles cresçam. Porque quando eles crescerem, não se desviará do caminho que você ensinou. Entende? Não foi através de um dia que alguém disse para mim assim, ó, se comer, barriga cheia não pode tomar banho. Não foi um dia que falaram isso para mim. Foi uma vivência, queridos. Foi ali dentro da casa ouvindo e estabelecendo essa regra. Então, isso ficou cravado dentro de mim, mas porque eu fui ensinado, e não foi ensinado uma vez, você não ensina uma vez só. Nós nem aprendemos uma vez só. Essa mensagem que eu estou pregando para vocês precisam ouvir várias vezes, porque às vezes você pode não entender alguma coisa, e você sabe, eu sempre tenho falado isso com as pessoas e ensinado, mas eu digo assim, ó, se você não entender o princípio do que eu estou falando, você não vai fazer o que eu estou falando. Você pode estar me ouvindo, achar até bacana o que eu estou falando, mas se você não entender o fundamento do porquê eu estou falando, porque você pode estar sentado aí discordando, né? Não sei se é bem assim não. Então, isso mostra rapidamente que você não está pegando o princípio do negócio. E se você não pegar o princípio, você não vai estabelecer isso dentro de você. Então, aquela criança, você precisa mostrar para ela, vez após vez, a mesma coisa, da mesma forma, fazer do mesmo jeito. Não pode mudar. Entende? Quando eu quero ensinar a Sara e o Gustavo, eu fico fazendo da mesma forma sempre. Da mesma forma sempre. Até que eles aprendam. Até que eles entendam. Você não pode cansar. Você não pode desistir. Ele já está com 13 anos, a Sara está com 15 anos, eu ainda vou ter que ficar fazendo. Até que seja estabelecido dentro deles. Olha, quando eles estiverem lá fora, eu não estou mais preocupado. Porque, olha, deixa eu te falar uma coisa, querido e querida. Quando são crianças, bebês e crianças, é que são estabelecidos os maiores princípios dentro deles. E muitas vezes, eles crescem e não mudam mesmo. Sabe, religião, por exemplo. Quando aquela criança ela é criada com os pais numa determinada religião, eles crescem, eles defendem até a morte a religião deles. Eles defendem. Mesmo que for uma religião errada. Mas eles aprenderam que aquilo era o certo. Daquela forma. E eles ficam com aquilo. Toda regra há exceção, é claro. 3.
Nunca lhe dê qualquer orientação espiritual. Espere até que ele chegue aos 21 anos e decida o que eles querem, o que eles vão fazer. Sabe, nós precisamos mostrar para eles, para nossas crianças, especialmente nós, que somos cristãos, que acreditamos na palavra de Deus, que acreditamos na Bíblia, que acreditamos em Deus, que acreditamos na palavra da fé. Nós precisamos ensinar aos nossos filhos. Agora, deixa eu falar uma coisa sobre isso, queridos. Isso eu sempre carreguei comigo. A minha vida vai falar mais alto para os meus filhos do que qualquer palavra que eu falar. E eu não estou falando isso como jargão, não. Eu sei que é real. E eu vivo como real. Entende? Então, não importa o que eu ensinar para eles, ou no púlpito ou em casa, a minha vida, o meu testemunho, o meu caráter, vai falar mais alto. E isso sim vai impactar para valer a vida deles quando eles crescerem. Isso vai marcar a vida deles. Isso vai dar um destino para a vida deles. Porque normalmente é assim. Os filhos seguem os pais. Eles vão seguir o seu caminho. Então, eu tenho a obrigação de viver de maneira correta, de fazer correto. Eu tenho a obrigação de não falar mal das pessoas dentro da minha casa. Não é uma questão de, a Bíblia diz para não falar mal, é uma questão de eu tenho a obrigação de não falar. Você entende isso? Nós temos a obrigação de viver de maneira correta. Ensina a criança no caminho. Você sabe que todas as versões dizem ensina a criança no caminho e não ensina a criança o caminho? Porque uma coisa é você dizer, olha, é assim que tem que ser. E outra coisa é você viver mostrando como tem que ser. É muito diferente. E olha, o que vai ficar para os seus filhos é a maneira que você vive. Ok? Mas eu sei que... Deixa eu falar isso para vocês. Eu estou ensinando basicamente as coisas de quando eles são bebês e crianças, ok? Porque é um ensinamento vasto sobre a educação dos filhos. Tem muita coisa para se aprender. E tem fases, por exemplo, eu ainda não sei criar uma criança, um adolescente de 16 anos. Por quê, pastor? Porque eu tenho um adolescente de 15. Eu digo para vocês o seguinte, na teoria eu sei, mas na prática não. Como que eu vou saber criar ou educar alguém de 16 anos quando eu tenho uma menina de 15 e um menino de 14 anos? Entende o que eu quero dizer? Então assim, você aprende na prática. Agora, até os 15 anos eu sei. E eu vou aprendendo cada vez mais. Próximo. Em casa, faça tudo por ele. Arrume seu quarto, guarde os sapatos e roupas jogadas. Porque assim fazendo, ele terá a experiência em jogar todas as responsabilidades em cima dos outros. Quantos pais não sempre estão guardando a bagunça dos filhos? Sempre estão guardando a bagunça dos filhos. E por que eles fazem isso? Ah, porque eu já falei para ele guardar, ele não guarda. Sempre eu falo para ele guardar, ele não guarda. Eu não sei o que fazer, aí eu tenho que guardar. Não, você tem que fazer ele guardar. Vai junto com ele, seja inteligente. Às vezes você tem que usar inteligência também. E depende do ponto onde você está hoje, você vai precisar de muita inteligência. Por exemplo, se eu fosse alguns pais, sabe o que eu faria? Mas eu levaria o filho a guardar. Primeiro você vai junto com ele. Você vai lá junto com ele. Cada um pega um. Cada um pega um. Nós vamos guardar juntos. Nós vamos guardar juntos. Mas sabe de uma coisa? Porque eu estou começando, ok? Vamos imaginar que eu estou com a criança que eu já não eduquei mesmo, que ela nunca guarda nada. Eu estou nesse ponto, entendeu? Nunca guarda nada. Porque na verdade se fosse eu mesmo, eu... Sabe, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Como eu sei que o negócio é muito sério sobre a criação dos filhos, eu fico muito bravo quando eu vejo algumas coisas, sabia? Por exemplo, uma criança vai na sua casa, brinca lá com seu filho, vai embora e deixa tudo para o seu filho guardar. Eu fico bravo. Eu não fico bravo por causa da bagunça, não. É fácil eu pegar e guardar. Eu fico bravo pelos pais, que são mal educados e estão mal educando. Eu fico bravo pelos pais que eles não sabem o que estão fazendo com os filhos. Eu fico bravo com os pais que eles estão criando delinquente. Eu fico bravo com os pais que não têm percepção.
Sabe? Eles não têm um pingo de percepção. A sua criança não bagunçou com a outra criança? Faz guardar. Mas vamos aqui no meu ponto. Vamos dizer que você está nesse estado. Então vai lá junto com ela. Junto com ela. Até que ela guarde. Mas não deixa ela sem guardar. Não guarde para ela. Sabe, queridos, olha o que está escrito ali. Ó. Faça tudo por ela. Arrume seu quarto, guarde os sapatos e roupas jogadas, porque assim fazendo, ela terá experiência em jogar todas as responsabilidades em cima dos outros. Sabe, quando a gente educar os nossos filhos lá fora, eles não vão dar trabalho para a polícia, sabia? Eles não vão dar trabalho para a sociedade. Eles não vão pichar a parede dos outros. Eles não vão bagunçar as coisas dos outros. Eles não vão quebrar as coisas dos outros. Porque eles foram programados, ensinados. E nós temos a responsabilidade de ensinar. Amém? Precisamos levar isso a sério. Próximo. Evite o uso da palavra errado. É capaz de desenvolver um complexo de culpa. Isso o condicionará a crer quando adolescente e quando for pego pela polícia por ter roubado um carro que está sendo perseguido e que a sociedade está contra ele. Deixa eu te falar uma coisa. Eu já vi isso em alguns lugares, por exemplo, quando eu cheguei aqui para pastorear, a minha primeira igreja para pastorear é essa. Quando eu cheguei aqui, eu tenho um filho, 2 filhos no caso, e uma esposa. E sabe que é muito fácil nós sermos tendenciosos a nos comportar de tal forma, eu sou o pastor, por exemplo, da igreja, a achar que sempre a minha esposa está certa e sempre os meus filhos estão certos. Os filhos dos outros nunca estão certos, sempre os nossos. Os nossos filhos nunca estão errados, sempre os dos outros. Então, num confronto entre o seu filho e o filho dos outros, vai saber de verdade quem está errado. Eu não vou ficar do lado do meu filho quando ele está errado. Eu primeiro vou saber quem realmente está errado. E eu vou te falar mais, nem do lado da minha esposa eu não vou ficar se ela estiver errada. Não vou ficar. Por quê? Eu estou do lado do que é certo. Eu estou do lado da justiça. E se o meu filho estiver... Olha, queridos, preste atenção. Nós vemos muito isso. Os pais saem correndo para defender os filhos. Doe a quem doer, custe o que custar, o meu filho está certo. Espera aí, você está ensinando princípios errados para o seu filho. Aí lá fora, como diz ali, ele vai dar trabalho. A polícia vai ter que corrigir o seu filho. Porque você nunca disse para ele que ele está errado, a polícia vai ter que dizer. Alguém lá fora vai ter que dizer para ele que ele está errado. Então, num confronto entre o seu filho ou sua filha e alguém, ou na igreja ou na escola, veja primeiro quem está errado. Se seu filho estiver errado, corrija. Vá em cima. Não, vamos disfarçar aqui porque era o meu filho que estava errado, vou disfarçar. Não, disfarçar não. Você tem que ir para cima. Tem que corrigir. Tem que corrigir. Porque nós temos que estar do lado do que é certo, queridos. Amém? O que retém a vara aborrece o seu filho, mas o que o ama cedo disciplina. Vamos ler o 6. Deixe-o ler. Aleluia. Deixe-o ler qualquer literatura que possa adquirir, mas tome cuidado ao máximo, para que os talheres que ele usa estejam sempre esterilizados quando a sua mente se alimenta de lixo. Ele está falando assim, muitos pais têm cuidado mesmo com os talheres, né? Deixa limpinho, esterilizado, bonitinho, para não pegar infecção, para não pegar doença, para não pegar nenhum problema, mas vai lendo e ouvindo tudo que tem por aí. Vai se enchendo de lixo. E sabe, Jesus falou sobre isso. Ele disse que o que contamina o homem não é o que entra, mas o que sai. Você percebe? Essas coisas têm mais força do que aquilo que as crianças estão comendo. E pode dar direcionamento para a vida das crianças. Olha, quando eu penso sobre isso, eu vejo tanto de responsabilidade que nós temos com nossos filhos.
o tanto de responsabilidade que nós temos com nossos filhos. Próximo. Briguem frequentemente entre si na presença do seu filho. Desta maneira, o filho não ficará chocado. Nós sabemos, mas é bom sempre lembrar. Nós precisamos evitar. Porque no casal, sempre há confronto, porque são duas pessoas que pensam diferente, né? Todo casamento é assim. Duas pessoas que pensam diferente uma da outra, sempre dá aquele confronto. Mas as suas crianças, os seus filhos, não precisam ver aquilo. Entende? Então você precisa ter como princípio dentro de você: preciso discutir o assunto, mas não posso fazer isso na frente da criança. Preciso tratar para ver quem está certo, quem está errado, mas não pode ser na frente das crianças. E se nós tivermos isso dentro de nós, queridos, nós não vamos cometer esses erros. Nós vamos nos controlar. Controle-se. Controle-se. Segura. Ah, mas eu não aguento segurar, eu tenho que resolver agora. Por quê? Porque a sua alma está sem controle. Nós precisamos fazer no momento certo o que tem que fazer. Agora, aquilo ali ele está falando de briga. Esse tipo de briga não deve existir em momento nenhum, né? Em momento nenhum. 7. 8. Dê a seu filho todo o dinheiro que ele deseja. Nunca o encoraje a conseguir seu próprio sustento, porque ele tem de passar pelas coisas difíceis. Porque ele tem que passar pelas coisas difíceis da vida como você passou. Normalmente os pais pensam assim, né? Eu vou dar de tudo para o meu filho, porque eu não tive quando eu era pequeno. Então eu vou comprar tudo que ele quiser, tudo que ele quiser. Basta ele querer, eu estou comprando. Eu tenho dinheiro, então eu vou comprar tudo que ele quiser. Porque afinal de contas eu era tão pobrezinho, né? Então eu não tinha as coisas. Basta ele querer, eu vou comprar. Vou desejar, vou fazer o desejo dele. E você vai fazendo os desejos. E vai fazendo os desejos. E vai fazendo os desejos. E aí, ele sabe como conseguir essas coisas depois. Você sabe que, na maioria das vezes, as crianças são treinadas por pais bons, eu digo de coração, pais bons. As crianças são treinadas para virarem ladrão lá fora. Pais que têm coração bom. E que realmente não sabem o que estão fazendo. E que realmente vão dizer depois: aonde foi que eu errei? Mas eles estão treinando filhos para serem ladrões, bandidos, delinquentes. E se tem alguém que precisa saber dessas coisas, é a igreja. A igreja precisa saber dessas coisas. Não faz mal nenhum, gente, contrariar os filhos, ok? Aliás, faz muito bem. Olha, surpreenda os seus filhos. Vamos combinar algo aqui. Nós queremos e nós somos pais e nós gostamos de dar as coisas para os filhos. Mas quando ele está brigando para querer algo, não faz. Surpreenda ele em outro momento. Dê algumas coisas para ele quando você decide dar. Não quando eles pedirem e ficarem brigando por aquilo, e eu quero aquilo. Quando eles fizerem isso, você deve confrontar. Opa, não vai ter. Não vai ter. Não vai. Está decidido que não vai ter. Mas pai, eu quero. Não vai ter. Agora você pode surpreender. Porque você começa a perceber o que o seu filho gosta. Você começa... Sabe, queridos, porque às vezes você pode estar me ouvindo e pensando: esse cara é ruim, hein? Com os filhos dele, ele é ruim. Não sou não. Eu tenho um coração muito mole. Eu gosto de agradar os meus filhos. Eu gosto de dar as coisas para eles. Eu sou aquele tipo de pai que eu compro às vezes as coisas para os meus filhos e eu quero dar antes do dia, certo? Não é? Antes do dia, eu já fiz isso. Mas é meia-noite já, deixa eu dar agora, é meia-noite. É meia-noite, deixa eu dar. Eu fico ansioso, desejoso de dar e de fazer. E porque eu amo meu filho de verdade. Sabe, porque nós temos normalmente um amor egoísta. Você sabia que é o amor egoísta que faz você defender o seu filho quando ele está errado? Amor egoísta, não o amor ágape. O amor egoísta faz você fazer coisas. O meu filho,
Meu filho, não bata no meu filho. Às vezes alguém está ajudando, corrigindo seus filhos, você está ficando bravo com a pessoa. Não é? Às vezes eu fico de olho em algumas coisas. Algumas crianças que fazem algumas coisas na igreja, eu fico de olho. E dá para saber rapidinho qual é o ensinamento que os pais estão dando para os filhos. Quando eles vêm na igreja e se comportam de tal forma. E você sabe quem são aqueles que são bem treinados e educados em casa. A gente ficou 8 anos lá em Pinheiros. A gente ia de ônibus, a Viviane e eu. Não tínhamos carro. Ficamos 8 anos lá. E você sabe, toda criança é igual no começo, queridos. Eles não querem ir para a escolinha, eles choram. Eles querem ficar apegados com os pais. Toda criança é igual. E com o Gustavo não era diferente. Quando a Sara chegou lá em Pinheiros, ela já tinha quantos anos? Uns 3 anos já era mais fácil, mas o Gustavo era de colo. O Gustavo tinha acabado de nascer. Olha, deixa eu te falar isso. Nós começamos a ir na igreja de Pinheiros em outubro e o Gustavo nasceu em setembro. Nós apresentamos o Gustavo lá em outubro e a gente ia no colo, com ele no colo. E aí a gente tinha um combinado, a Viviane e eu. Seguinte, quando para a gente não perder os cultos, ou um só ou outro, então o que a gente fez? Um final de semana ela, um final de semana eu. Um final de semana ela, um final de semana eu. Mas eu pensei, eu não vou subir na escolinha. O Gustavo vai ficar comigo no colo. E ele ficava no colo comigo o culto inteiro. Não dava trabalho na igreja. Não fazia bagunça na igreja. E ficava sentadinho ali comigo. Não corria para nenhum lado. E não fazia nada. Por quê? Porque eu sei como educar a criança. Aí você pode dizer, mas pai, você deveria ter subido para a escolinha. Eu não queria perder o culto. Então eu podia ficar com meu filho. Eu não perdi o culto. E ele não perdeu nada também. Próximo. Satisfaça todos os desejos de conforto, comida e bebida. Providencie meios para que ele se agrade dos seus desejos sensuais. Negação dessas coisas pode trazer frustração prejudicial. Você sabe que ali é o inverso, né? Satisfaça todos os desejos de conforto. Comida, que é o que eu acabei de falar, né? Você dá tudo para ele, tudo. Olha lá o tratamento daquele filho. Ó. Ele está reinando em casa. Tire o seu filho do trono e seja você a reinar na sua casa, não o seu filho. Vocês entendem essas coisas, queridos? Deixa eu perguntar honestamente. Vocês entendem o que eu estou falando aqui hoje? Porque assim, ó, vocês podem me ouvir, mas se não entender, vocês vão voltar para casa e a vida vai continuar igual. Até porque vocês não sabem o que fazer. E depois que eu pregar isso aqui, se você quiser ter uma conversa comigo, eu explico as coisas em mais detalhes, eu posso ajudar você. Eu posso ajudar você. Porque, olha, o trabalho da Super Nani, qual que é? Porque assim, ó, uma coisa é eu estar pregando para você, outra coisa é o trabalho que a Super Nani fazia, que é extraordinário. Porque ela chegava dentro de casa, você percebe que ela chegava dentro de casa, não chegava dando instrução nenhuma. Ela não dava instrução. Eu achava extraordinário o trabalho dela. Ela ficava lá, vocês vivem a vida de vocês do jeito que é, todos os dias, normal, faça tudo do jeito que é, e eu vou ficar aqui como um poste, parado e só observando. E a Super Nani ficava lá na casa, observando tudo. Esse é o melhor jeito de poder ajudar. Porque nas entrelinhas você consegue entender as coisas melhor e como reagir. Então o que ela fazia? Que aliás os aconselhamentos, tanto com casais quanto com crianças, ou sobre o ensinamento para as crianças, deve ser assim. A gente precisa saber o que realmente está acontecendo lá. Então, o que a gente faz? A Viviane e eu, nós fazemos assim. Quando vamos conversar com um casal, normalmente a gente conversa com um e escuta tudo o que quiser falar. E conversa com o outro, escuta tudo o que quiser falar. Entende? E depois disso, a gente sabe como ajudar o casal. Entende? Essa é a melhor maneira. E sobre a criação dos filhos. Então a Super Nani ficava lá, observando tudo, vendo tudo acontecer, a criança se comportando do jeito que era normalmente dentro da casa dela, depois que ela começava com uma estratégia. Mas você percebe que sempre a espinha dorsal, sempre a base era a mesma? Sempre ela tratava basicamente da mesma forma?
Era basicamente da mesma forma, por quê? Porque princípios são princípios. Às vezes ela colocava de uma forma ou de outra, mas era sempre os mesmos princípios. Ela só mudava as estratégias, mas eram os mesmos princípios. Então, os princípios que eu estou ensinando e que as pessoas do Texas, em Houston, Texas, escreveu, e o que a Super Nani fazia, são as mesmas coisas. E se vocês escutarem os educadores, eles vão falar as mesmas coisas. Eles vão ensinar as mesmas coisas, porque a base é a mesma. É a mesma. Essas bases aqui, se você jogar isso aqui no Google, você vai ver um monte das mesmas coisas. Você vai ler e vai perceber que é as mesmas coisas. Então, assim, a base é a mesma. Por quê? Porque, assim, isso aqui é o certo e funciona. Funciona. Antes eu não sabia colocar, e ainda tenho dificuldade de colocar em detalhes todo esse ensinamento. Antes eu não sabia, eu sabia como era, eu não sabia porquê, mas eu sabia como fazer. Então eu colocava em prática, mas eu não sabia ensinar, eu só sabia fazer. Eu só dizia para minha esposa, não é assim, faz assim que vai dar certo, vai funcionar. Faz assim. Mas eu já corrigi ontem. Você corrige de novo da mesma forma, fala as mesmas coisas, segue o mesmo caminho, do mesmo jeito que vai funcionar. Vai dar certo. Só que você tem que ser insistente, persistente, persistente. O Júnior, ele fez com o Caio, e aí ele venceu o Caio. O Caio estava vencendo ele sempre e sempre e sempre vencendo ele. Quando ele percebeu que não era demônio, que não era nada daquilo, ele começou a trabalhar aquilo, o Caio começou a perceber, perdi. Porque é no subconsciente, não é na consciência, é no subconsciente da criança. Eles percebem que realmente os pais não vão dar atenção. Aí o que aconteceu com ele? A Isabela começou a tentar fazer as mesmas coisas. Só que ele não precisou mais de mim, ele não precisou mais chamar ninguém para expulsar demônio, ele não precisou mais de nada. Por quê? Porque agora ele sabia na prática como fazer. Então ele pegou a Isabela e deu um jeito nela rapidinho, não durou nada. Ela já sabia que, não vai ter vez aqui em casa não. Então, basicamente, queridos, toda criança vai se comportar da mesma forma. Sabe aquele tapa no rosto? Que alguns ainda continuam dando nos pais? Então, a Sara e o Gustavo levantaram a mão e deram no meu rosto também. Mas foi só uma vez. Não só uma vez. Nunca mais. Entende? Então, assim, normalmente as crianças vão querer dar um tapa no rosto do pai ou da mãe. Normalmente eles vão querer dizer quem é que manda. Não é assim que acontece? Eles tentam dizer quem é que manda. Eles tentam bater para mostrar quem é que manda. Só que alguns pais ainda estão mostrando para eles, não, realmente é você que manda. Você falou, está falado aqui. Aqui em casa é assim. Você falou, está falado. Entende? Alguns pais ainda estão apanhando os filhos. Você vê, às vezes, alguns vídeos que você fica bravo de filhos batendo nos pais e você não sabe de onde veio aquilo. Mas foi de uma má educação. Porque se ele tivesse sido treinado, é igual eu. Eu fui treinado que eu não posso tomar banho com a barriga cheia. Se ele tivesse sido treinado como eu, de que de jeito nenhum, aconteça o que acontecer, não pode levantar as mãos para os pais, quando eles crescessem, aconteça o que acontecer, eles não iam fazer aquilo. Entende? Não importa. Aconteça o que acontecer, eu não posso nem ameaçar levantar a mão para o meu pai. Não posso. Por quê? Porque eu aprendi na infância. Aquilo fica no subconsciente, querido. Só que você precisa trabalhar isso. Você precisa investir nisso. Dá trabalho. Mas nós escolhemos ter filhos. Não é? Nós escolhemos. E é claro que dá trabalho. Queridos, de novo, educar criança dá trabalho. Dá trabalho. Mas nós precisamos estar enganjados nisso. Sabe por quê? Nós não queremos sofrer com nossos filhos. Nós não queremos passar por algumas coisas que algumas pessoas passam. Quando eles crescem. Nós não queremos. Quando a Sara teve alguns problemas quando ela tinha 12 anos. Porque a Sara ela amadureceu muito rápido. Aconteceu tudo na vida da Sara muito rápido. Do Gustavo mais devagar, mas na Sara tudo muito rápido. E com 12 anos, segundo ela teve até depressão. E ela estava dando problema na escola. E estava dando alguns problemas que, sabe, quando a sua filha, aquela que você ensinou e educou nos caminhos do Senhor, você descobre que parece que ela está andando com as piores pessoas que existem na escola. Então, aconteceu comigo.
E aí o que você faz? Você ensinou certo, você viveu de maneira certa, você corrigiu, e agora? Aí você joga tudo pro alto e diz assim, não funciona não. Não. Nós precisamos saber de uma coisa, queridos. Aconteça o que acontecer. Se você se comportar certo ou errado. E ainda não vai ser evitado de você passar por aflições. Porque no mundo tereis aflições. Mas tenha de bom ânimo. Então, quando você faz o que é certo, quando chega esses momentos, você tem base, sustento, você tem alicerce. Então, os alicerces, eles vão ficar firmes quando a guerra vier contra ele. Jesus não falou disso? Ele falou assim, se você edificar sua casa na rocha, vem os ventos. Ele não disse que não virão. O vento vai vir, a tempestade virá também, os problemas virão. Então a minha filha passou por essas coisas. As tempestades vieram contra a minha casa e deram com ímpeto, com força contra a minha casa. Mas a minha casa não foi abalada. Você entende? O diabo disse para mim, eu te peguei, camarada. Eu não consegui pegar você, mas eu peguei a sua filha. E sabe, queridos, aquilo soava nos meus ouvidos assim, e o diabo dizendo, eu te peguei. Eu me lembro de estar com o coração partido, coração quebrado, ferido. E eu chamei a minha filha para conversar, a gente conversou algumas vezes, mas eu chamei ela no quarto, e eu chamei o Gustavo, eu disse comigo mesmo, eu vou chamar minha filha, eu vou falar com ela, mas eu vou colocar o Gustavo do lado, porque eu quero que ele ouça e aprenda tudo antecipadamente. Então eu chamei os dois para o quarto, mas eu queria falar com ela. E eu olhei no rosto dela. E eu comecei a conversar com ela e eu disse, filha, está errado isso, filha. Não foi isso que eu ensinei para você. Não é assim que eu te mostrei. Eu disse, filha, mas deixa eu te falar uma coisa. Deixa eu te dizer quem você é primeiro. Sabe? E eu comecei a levantar ela. Eu comecei a dizer para ela. Sabe, queridos? Porque cada momento, cada fase pede uma atitude, uma forma de tratar. Nem sempre é da mesma forma. E como ela tinha amadurecido rápido, estava já com aquela idade, 12, 13 anos e aprontando, eu disse, não, filha. Eu criei você para ser grande, para o sucesso. Eu coloquei o seu nome de Sarah Kemi. E sabe por que eu coloquei o seu nome de Sarah Kemi? Porque as pessoas vão ouvir falar o seu nome. Porque o seu nome vai ficar conhecido. As pessoas vão falar Sarah Kemi por todo lado. Então saiba de uma coisa. Você não nasceu para o que está fazendo. Olha para mim, filha. Olha para o seu pai. Eu disse, eu acredito em você. Mesmo assim, eu acredito em você. E eu sei que você vai vencer, que você vai dar a volta por cima. E aí nós pegamos, durante algum tempo, as mensagens do Lucinho e começamos a ouvir juntos durante algum tempo. Todos os dias a gente ouvia uma ou duas mensagens do Lucinho, aquele pastor de jovens, que é da Lagoinha, e a gente assistia aquelas mensagens que agora ela não quer nem assistir. E a gente assistia aquelas mensagens. E aí, ainda não mudou, sabe, queridos? Porque às vezes nós temos a tendência de pensar, pô, eu já conversei aquele dia. Não, você faz de novo e quantas vezes for necessário. Então eu chamei de novo, nós entramos no quarto de novo, e nós falamos olho no olho. Eu falei com ela, olhando no olho dela. E eu disse, não, filha, você está fazendo errado.
Não é assim que eu te ensinei. Eu confio em você. Eu acredito em você. E eu sei que você não é disso. Que você não nasceu para isso. E que não vai viver dessa forma. Sabe, queridos, eu já peguei ela mentindo para mim, nesse período também, e eu olhei no olho dela e eu disse, qual foi a última vez que eu menti para você? Quando foi que eu contei uma mentira para você? Me fala, quando eu menti para você? Filha, eu vivo de tal forma que eu seguro para não mentir. Então você não pode mentir. Porque mentira é do diabo. E ele é o pai da mentira. Então você não pode mentir. Sabe, queridos, nós temos que viver de tal forma a nós dizermos para os nossos filhos, veja como eu estou vivendo. E siga o que eu estou vivendo. Siga a forma que eu estou fazendo. Siga como eu estou fazendo. E nós temos que ter segurança de estarmos fazendo a coisa certa. Nós temos que ter segurança de estarmos vivendo diante dos nossos filhos de maneira certa. Porque eu sei que aconteça o que acontecer, a minha vida vai impactar a vida deles. Vai. Vai. E no final de tudo, eles vão seguir. Eles vão seguir. Próximo. Defenda sempre seu filho. Mesmo que ele esteja errado na frente do vizinho, do professor, da polícia, todos têm má vontade para com seu filho. E isso às vezes as pessoas pensam. O meu bichinho tão quieto e as pessoas sempre querendo brigar, sempre querendo implicar com meu filho, Meu filho está ali, só estava ali, subindo nas cadeiras e pulando no púlpito, mas já quer brigar com meu filho. Então você continua defendendo seu filho e não presta atenção, não abre o olho. E aí você vai ter problema. Nós já falamos disso, né? Próximo. É o 11. Aleluia. Aleluia. Não cumpra a sua promessa. Eu pincelei já algumas coisas, mas eu quero mexer mais. Não cumpra a sua promessa em discipliná-lo por desobediência, porque assim ele pensa que não existe consequência para seu pecado ou desobediência. Quando ele se meter em alguma encrenca séria, dê essa desculpa. Nunca consegui dominá-lo. É aquilo que eu falei, de você falar assim, né? Se você fizer isso de novo, 3 semanas sem jogar o videogame. E aí a sua disciplina nunca acontece. A sua regra nunca acontece. E por que nunca acontece? Porque você sabe que dá trabalho, né? Dá trabalho, você vai ter que encarar, você vai ter que brigar, você vai ter que enfrentar, você vai ter que dizer não. E muitos pais não estão dispostos a isso, mas eles não sabem o mal que estão fazendo. Eles não sabem o mal que estão cometendo. Se você disser que vai colocar de castigo, ponha de castigo, por favor. Se você disser que vai ficar... se você cometeu o absurdo de dizer que vai ficar 1 ano sem videogame, cumpra a sua palavra, doa quem doer. Mas não diga um absurdo desse, porque ninguém vai fazer isso. Eu não vou dizer para o meu filho que eu vou colocar ele 1 ano sem jogar videogame. Você entende? Eu sei que eu não vou fazer isso. Então eu não vou dizer que eu vou fazer isso. 1 ano sem videogame. Não vai fazer isso. Nunca. Nenhum pai vai fazer isso. Então para de falar besteira. Se você não é capaz, diga pelo menos que vai deixar algumas horas, então. Entende? É claro que eu exagerei. Se você falar que vai deixar 1 semana, cumpra lá 1 semana. Mas também não fica falando números absurdos, que você não está disposto a cumprir. Mas só fala por falar, para colocar medo. Não colocar medo não vai funcionar até que você haja à altura do que você está falando. Não vai funcionar. Você não tem que colocar medo, você tem que fazer o que está falando. Não é colocar medo. Porque colocar medo é quando você diz, eu vou pegar vocês. É a última vez que eu falo. Até hoje ainda em casa é assim. Eles são grandes. Mas se eu falar assim, não me faça aí. Não importa o tom que eu falar. Se eu disser não me faça aí, acabou. Não importa a altura que eu falo. Por quê? Porque eu vou até o fim na minha palavra. Porque eu sei que isso é importante para a criação do meu filho e da minha filha.
Eu vou até o fim para honrar a minha palavra. E, aliás, nós precisamos honrar nossas palavras. Sabe por que muitas vezes a confissão de fé não funciona para nós? Porque nós não acreditamos nem nas nossas palavras, quanto mais na de Deus. Nós não acreditamos no que nós falamos, queridos. Sabe? Nós temos dificuldade, e é por isso que a nossa fé muitas vezes não opera. Nós temos dificuldade em acreditar em nós e de lá em Deus. Porque a primeira pessoa que a gente tem que acreditar é em nós mesmos. A primeira pessoa que eu preciso acreditar é em mim mesmo. E depois eu acredito em Deus. Prepare-se para uma vida de dor e desgosto. É bem possível você tê-la. Então, queridos, eu tenho falado com algumas pessoas. Sabe aquele olhar de... Você sabe quando alguém está te reprovando, não sabe? Quando alguém olha para você e está te reprovando. E você sabe também quando alguém está olhando para você e está aprovando, né? Sabe, não sabe? Todos nós sabemos, não é? O seu filho também. Você precisa fazer as caras de reprovação quando está reprovando. E as caras de aprovação. Só que às vezes está acontecendo invertido e está confundindo a mente do seu filho. Às vezes ele vê você sorrindo com alguma coisa errada que ele fez. E está confundindo a memória dele. Nós precisamos trabalhar isso. Quando eu faço cara feia, eu estou querendo dizer, eu não gostei, eu não aprovei. E nós precisamos trabalhar assim. Amém? Olha, deixa eu pedir isso para vocês, eu já estou encerrando. Dá uma chance para o seu filho, ok? Dá uma chance para o seu filho. Dá uma chance de que ele seja uma criança melhor. De que ele cresça de uma maneira correta. Porque eu fico com dó às vezes das crianças. As crianças tão bonitinhas, crescendo ali tão bonitinhas, e os pais fazendo eles ficarem feios. Os pais fazendo eles ficar feios. Porque você sabe disso, uma criança mal educada é feio. E eles ficam feios. Aquela criança que você não quer. Ai, meu Deus, fulano e a Mariazinha vêm em casa hoje. Meu Deus, você vai subir no móvel. Ai, vai derrubar as coisas. Guarda tudo. Guarda. Não deixa aí porque ele vai derrubar. Já pensou se for a sua criança? E nós aqui estamos pensando aqui. O Joãozinho vai vir aqui, cara. Não deixa aquelas coisas ali, não. Os seus carrinhos, que você gosta de ferro bonitinho que está ali, não deixa ali. Você não, vai ficar sem rodinha? Vai ficar sem rodinha. Você tem outra? Já pensou? E é o seu filho. Já pensou isso? É o seu filho. Não, querido. O seu filho tem que saber os limites. Ele tem que saber que não pode mexer na estante do... Sabe por que ele mexe na estante lá? Porque ele mexe lá na sua casa. A estante do vizinho, ele vai mexer do mesmo jeito. Sabe por quê? Porque não há regras. Se não há regras, não há regras em lugar nenhum. Não há regras em casa, não há regra na casa do vizinho e não há regras na rua também. E lá na rua eles vão fazer do mesmo jeito. Olha, escuta por favor. Presta atenção nisso. Porque é de acordo com o crescimento da criança. Por exemplo, é assim. Em casa ele faz tudo o que ele quer, do jeito que ele quer e da maneira que ele quer, e ele domina tudo lá, ele é o rei, como vocês viram aquela foto lá daquela criança reinando e os pais com a mão na cabeça. Então, ali ele domina, ele reina. Quando ele chega em algum outro lugar, na igreja, no shopping, em qualquer outro lugar, na casa do seu amigo, que você gosta tanto, que vai deixar de gostar de você daqui a pouco. Quando você chega lá, que está tudo bonitinho, arrumadinho na estante, e a sua criança, ela acha que ela reina, não é? Ela acha que ela reina, que a vida é tudo gira ao redor dela. Deixa eu te falar uma coisa antes de terminar isso aqui. Eu estava aconselhando um casal, recentemente. E o casal, estou falando de pessoas já que já têm mais de 20 anos, casados e tudo. E o rapaz, ele foi criado. Por exemplo, imagina aquele rapaz que ele é o mais novo da família, bem novinho, tem muita diferença entre ele e o mais velho. E todo mundo na casa sempre paparicou esse rapaz. Todo mundo sempre tratou ele como o queridinho, sempre deu de tudo para ele, sempre fez de tudo para ele. E até os irmãos mais velhos fizeram também, como se ele fosse o filho de todos. Já viram história como essa? Tá. Esse rapaz, ele foi criado dessa forma. E agora ele cresceu e casou e tem filho e tudo. E agora ele estava tendo problema no casamento. Então eu fui lá conversar com a esposa e depois fui conversar com ele.
E eu descobri que o comportamento que estava atrapalhando no casamento dele, sabe o que era? Toda a criação que ele teve estava prejudicando no casamento. Por quê? Porque entre ele e a esposa, tudo tinha que girar ao redor dele. Tudo tinha que ser ele e só ele. Imagina o trabalho disso. Imagina como dá trabalho, queridos. E olha, como a gente tem um pouco de experiência nessas coisas, logo identifiquei. Já entendi tudo. E o pior é que eu não comecei a conversar com ele e mostrar isso para ele, ele disse, eu sei disso. Eu sei, foi assim mesmo que eu fui criado. Foi dessa forma que eu fui criado. Foi assim que me trataram. E eu tenho dificuldade com isso agora. Então aí você tem que reeducar. Agora, reeducar um adulto dá trabalho, gente. Sim ou não? Reeducar um adulto dá trabalho. Você tem que dizer para ele como fazer agora, como sair daquilo ali. Porque assim, ó, ele entrou num lugar onde colocaram ele. Vocês concordam que colocaram ele ali? Colocaram ele naquele lugar. Então ele está naquele lugar onde colocaram ele. E agora para tirar ele dali? E agora para você pegar ele e falar, vamos sair daí? Eu disse para ele, vai dar um pouco de trabalho. Mas você consegue se pegar firme. Insistir, fazendo a mesma coisa. Porque agora ele vai ter que fazer tudo inverso. Tudo sempre cercou ao redor dele. É aquele tipo de pessoa que você sabe disso, você sabe. Por exemplo, o Vinícius me chamou para ir na casa dele, aí chamou mais o César aqui, chamou mais a Daiane, e a gente sai na foto, né? Plim! Aí põe lá no Facebook. Não me chamaram. Não, por que não me chamaram? Estou magoado com o Vinícius. É na casa do Vinícius, dá para ver no fundo aqui, dá para ver que é a casa do Vinícius. Estou magoado com o Vinícius. Ainda estava comendo esfirra, eu gosto muito de esfirra. Aquela esfirra grandona, nossa, pequenininha. Né? Eu gosto muito de esfirra. Estou magoado. Então, você já viu isso? Normalmente, essas pessoas elas foram criadas com tudo ao redor delas. Tudo sempre elas, sempre elas, sempre elas. Aí não pode ir lá, um dia eles comer lá, e eu olhar que eles foram lá na casa onde vende coisa de japonês, como é que chama? Essas coisas. Sabe que, queridos, olha, nós fomos criados em 10. Eu não tenho esse problema, então nós somos criados em 10. Somos 10 filhos, né? 10, 5 homens, 5 mulheres. Minha mãe, se desse preferência para um, como que ia fazer? Tinha 10 na casa. Então, na minha casa não tinha esse negócio de o filho querido. Às vezes, quando eu achava que minha mãe estava tendo um filho que era mais querido, daqui a pouco já era o outro. Aí depois eu achava, não é, jamais no outro. Porque minha mãe nem ela conseguia fazer, não conseguia. É muito filho. Sério. Muito filho. Então, ela não conseguia nem fazer nada. Imagina. Então, você acha que eu estou preocupado que quem foi comer não sei aonde, foi para casa de não sei quem? Graças a Deus, eu estou aqui em casa descansando. Deixa eu ficar... Deixa eu aqui. Entendeu? Tá todo mundo lá. Oh, amém. A minha esposa tem trabalho comigo sobre isso, porque ela quer que a gente saiba, porque ela foi criada de uma forma diferente da minha. Então assim, sempre saíram, sempre foram para todo lugar. E eu nunca lembro de ter ido com meu pai e com a minha mãe para algum lugar. Eu fui para o hospital, passei um ano e com a minha mãe para o hospital. Santa Casa de Misericórdia. Só. Eu não estou com vontade de voltar, então... Eu não ligo para isso. Você entende que é a maneira que você é criado? Então, assim, eu não lembro de ter ido vamos no parque. Eu não lembro de ter ido no parque. Eu nunca fui no Hopi Hari, no Play Center. Eu cresci e também não quis ir, tá bom, gente? Eu não brinco naquelas coisas, não. Então, assim, eu nunca tive vontade de ir nessas coisas. Eu fui no cinema 3 vezes. Eu tenho 39, 3 vezes é uma vez por quanto tempo? Cada 10 anos. Entendeu? Na praia, eu fui uma vez quando eu tinha 13 anos na praia. E depois eu voltei quando eu já estava casado com a Viviane. Depois de 10 anos de casado com ela. Então, essas coisas para mim não... Mas assim, é a maneira que nós somos criados. Mas como é um ensinamento para criança, então a gente pode ajudar. Nós podemos ajudar os nossos filhos para depois eles crescerem e não ter esses trabalhos. Sabe? Aí eles crescem, casam, e aí eles estão separando, voltando para nossas casas. Entende? Por quê? Aí a gente fala, o que aconteceu? É porque eles foram tão mal educados em casa que eles não sabem se comportar lá. Não sabem fazer nada. Entende? E se não tiver... Porque assim, se a pessoa não estiver disposta também a aprender... Porque eu tive que aprender muita coisa. A Viviane me ensinou muita coisa.
Entende? Então a gente tem que aprender. E querer aprender também.